Nós falamos no último culto, na quarta-feira, sobre coragem que o povo de Deus tem que ter. Nós temos que crer nas promessas, coragem para vencer, para viver e crer nas promessas de Deus. E hoje nós vamos dar um passo a mais, entendendo que Jesus é o caminho para recomeçar. Eu tenho falado aqui desde o mês de novembro, início de novembro, que 2014 foi um ano muito difícil. Olha, em 2014 tivemos lutas, guerras, muitas vitórias, sim, é verdade. Mas também foi um ano de muita luta, de muita tribulação. E o Senhor tem nos ensinado, tem nos direcionado, Deus vem trabalhando o nosso interior, tem feito uma obra no nosso interior. E o Senhor quer que você aprenda, que você tenha sabedoria e direção para recomeçar. Nós temos que seguir adiante. Nós não podemos ficar paralisados, parados. Pastor, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso de ajuda. Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer falar ao teu coração. Amém? Em Jesus e com Jesus é possível recomeçar. Em João 14, versículo de número 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, a Tua palavra diz que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Isso nos faz entender e compreender que só Tu és o caminho para recomeçarmos. Tu és o único caminho para o recomeço. Senhor Jesus, fala aos nossos corações nesta hora. Dirige a Tua igreja. Fala ao mais íntimo de cada um. Fala profundamente à mente e ao coração de cada filho, de cada filha. E nos ajuda. Ajuda o Teu povo nesta jornada, neste recomeço. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus pela sua vida. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, Igreja Vitoriosa. Nós estamos finalizando o ano de 2014. 2014 está às vésperas de se acabar. Mais 10 dias, quase 9 dias pela frente, encerramos uma jornada, um ano de 366 dias e vamos dar início e recomeçarmos em 2015. Então nós não podemos simplesmente, ao findar de 2014 e ao iniciar de 2015, seguirmos como se nada estivesse acontecendo, como se fosse mais um dia qualquer, um dia comum. Sabe que 2015 por si será uma oportunidade dada por Deus a cada um de nós para reinventarmos as nossas vidas e fazermos coisas diferentes. Sabe que nós não podemos seguir adiante com os mesmos problemas que nós vivemos em 2014, talvez alguém que venha vivendo já há alguns anos, quizás algumas décadas. Então, há um momento na vida, e este momento chegou a nós, que nós precisamos abrir os nossos olhos e entender, à luz da Bíblia Sagrada, que nós temos que dar um rumo novo, um passo seguro, um passo certo, em direção a um futuro melhor, a um futuro feliz. Sabe que a Bíblia Sagrada diz que nós vivíamos
como pessoas cegas. Nós não tínhamos direção, vivíamos antes de Jesus, segundo o curso deste mundo, segundo caminhos de morte. Quando eu leio este texto bíblico, esta passagem bíblica, em que João diz assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sempre vejo nesta passagem bíblica uma oportunidade de recomeçar. Porque Jesus é o caminho para recomeçar. Quantas vezes as pessoas tentaram recomeçar depois de um problema, depois de uma queda, depois de um drama que viveu e não conseguiu? Sabe que tem pessoas que às vezes passaram por crises absurdas, deram a volta por cima, depois caíram de novo. Tem pessoas que, às vezes na questão financeira, tiveram um problema, não conseguiram se reerguer. Pessoas que tiveram um drama familiar, um divórcio, passaram por um drama familiar e não conseguiu se reerguer, não conseguiu resgatar o seu casamento, não conseguiu resgatar a sua vida. Por quê? Porque muitas pessoas tentaram pelo seu esforço pessoal, tentaram através da sua vontade, da sua lógica, reerguer e recomeçar a vida. E eu estou aqui no altar, que é santo e sagrado, colocado por Deus para lhe dizer, só através de Jesus é possível dar um passo adiante para recomeçarmos e não voltarmos a perder e passarmos pelos mesmos problemas que vivemos antes. O ser humano tem uma perspectiva muito pessimista. Sabe que a avaliação de uma mente, se nós conversarmos com algumas pessoas, é muito comum, a proporção é quase de 100 por 1. 100 pessoas pessimistas para uma pessoa que tem aí uma mente voltada realmente para o sucesso e para uma vida de fé. A grande maioria das pessoas são descrentes, desacreditadas e pessimistas. Você conversa com alguém, quando alguém vê uma pessoa com uma dificuldade, diz, ih, fulano de tal, isso aí não tem jeito não. Isso aí, desde que eu me conheço por gente, é assim. Isso não vai mudar nunca. Isso é uma mente pessimista. As pessoas que às vezes têm um problema, elas olham para elas e dizem, eu já vivo com isso aqui há tantos anos, que eu não acredito nem em mudança, em nada. Mas eu quero lhe dizer que com Jesus é possível recomeçar. E quando eu digo recomeçar, nem sempre é porque você passou por um drama, por um problema. Porque às vezes você está vivendo um marasmo. A sua vida não tem muito sentido mais. Algumas pessoas só estão vivendo por viver. Sabe? Um dia atrás do outro. A sensação que eu tenho de algumas pessoas é que algumas pessoas só estão esperando a morte chegar. Eu estou vivendo. Se der, deu. Se não der, não deu. Se eu comer, comi. Se eu não comer, não comi. Estou vivendo. Uma pessoa que está assim, está esperando a morte chegar. Eu e você somos luz para este mundo. Sabe que o mundo tem que ver a luz de Jesus através da minha e da sua vida. Nós somos carta escrita do Deus vivo. Nós somos testemunhas da existência de Deus. Sabe que as pessoas vão acreditar em Deus através da minha e da sua vida? Quando você disser assim, eu fui curado por Jesus do câncer, as pessoas vão prestar atenção em Deus. Quando você disser, eu estava fracassado, eu fui alguém fracassado na vida, Deus mudou a minha sorte, as pessoas vão ver Deus na sua vida. Quando você disser, eu não tinha nada, não tinha perspectiva, eu vivi no mundo, eu usei droga, eu vivi na marginalidade, eu estive preso, eu roubei, eu menti, eu matei, mas Deus mudou a minha sorte. As pessoas vão olhar e vão dizer, opa, existe então de fato um Deus que muda as pessoas. Nós somos testemunhas vivas, carta escrita do Deus vivo. Então, nós não podemos viver com uma perspectiva de entra ano e sai ano. A mesma vida, a mesma forma de viver, o mesmo pessimismo. Tem que haver uma renovação.
A Bíblia nos faz um convite para a renovação. E eu estou sob o altar da igreja para lhe motivar e para lhe incentivar através da Bíblia, para que você tenha uma mudança na sua vida, para que você comece a experimentar coisas boas, perfeitas e agradáveis da parte de Deus. Sabe que Deus não tem pouco para nós. Deus não tem pouco para você, não. As pessoas que se contentam com pouco, mas Deus é Deus de fartura, Deus é Deus de abundância. Agora, para que haja uma renovação, Paulo dá aqui uma direção, o primeiro passo. Romanos 12, versículo 2. Olha, eu vou morrer falando isso aqui na igreja. E não vos conformeis com este. Não pode haver um espírito de conformação. Sabe que as pessoas se conformam? Olha, é assim. Entenda pelo espírito que eu vou dizer. Sim, estou aqui desdenhando, nem brincando com o problema de ninguém. Se a pessoa tem um problema na perna, uma deficiência, alguma coisa que acontece durante... Nasceu normal, era normal, aconteceu um problema. A pessoa está com um problema... A pessoa vai se adaptando, sabia? Nós vamos adaptando. Você força aqui, você dá um jeitinho de conviver com aquilo. Às vezes você tem um problema na mão, temporariamente, está machucado. Você arruma um jeitinho de escrever com a ponta do outro dedo, você dá um jeitinho. Você arruma um jeitinho de comer. O ser humano se adapta muito fácil. Também isso é ruim. Porque em algumas questões as pessoas se habituaram a dar um jeitinho de conviver com qualquer coisa. Então, se está pingando dentro de casa, põe um balde. O balde é algo temporário. Mas para algumas pessoas o balde passou a ser um atributo da casa. Deixa o balde. Vai chover. Esqueci de pôr o balde. Então algumas pessoas vão se adaptando e permitindo e deixando. As tantas, a sua mente se conformou. As tantas você se tornou uma pessoa conformada. Guarda isso, porque no final do culto você vai entender o que Deus está falando. Tem gente que se conformou. Mas a proposta de Deus é, transforma a sua mente, renova a sua mente. Pastor, porque tem tanta gente na obra de Deus que não tem experimentado nada? Porque tem tanta gente na obra de Deus que entra ano e sai ano, nada muda. Nenhuma perspectiva de mudança, nada muda. Não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema está aqui. Não renovou a mente. Meu amado, você pode falar de Jesus, você pode falar da Bíblia, você pode fazer o que você quiser, mas se você não renovar a sua mente, se você não houver uma renovação aqui dentro, as suas atitudes vão ser incoerentes com a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, faz, avança, eu sou contigo. Você vai dizer, não vou avançar, não vou fazer, eu me conformo com a vida do jeito que está. Existem pessoas que conhecem a Bíblia Sagrada, mas as suas ações não são em conformidade com a Bíblia Sagrada. Sabe que tem pessoas que falam da Bíblia Sagrada, escrevem a Bíblia Sagrada, postam a Bíblia Sagrada nas suas redes sociais, mas não vivem a Bíblia Sagrada. Pastor, como alguém fala, como alguém pode fazer isso e não viver? É uma mente conformada. É uma mente mecanizada. É apenas um mecanismo que fala, mas as atitudes são opostas ao que a Bíblia Sagrada diz. Tem uma porção de gente assim. Você senta para conversar, a pessoa fala de Jesus, abre a Bíblia, vai. Você fala, uau, quanto conhecimento. Mas a vida é incoerente com o que a Bíblia Sagrada diz. Então, amado, onde é que está o problema? Porque senão você vai me pôr contra a parede e vai dizer, pastor, como é que pode? Explica aí. Uma pessoa que fala tanto da Bíblia, conhece tanto a Bíblia,
e não experimenta a vontade que é boa, perfeita e agradável? Porque aqui não houve renovação. E se você não renovar, você não vai permitir que os conceitos de Deus entrem na sua vida e façam uma transformação para que você recomece. Jesus é o caminho para recomeçar. É necessário ter uma transformação na mente. Até aqui a igreja está entendendo? Então, não podemos nos conformar. Então, é preciso estar em constante renovação, renovar a mente para compreender a vontade de Deus. Porque se não houver uma renovação, se já está cheio, não dá para receber mais nada. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se o seu cofrinho está cheio, não dá para pôr mais lá. As crianças têm em casa um cofrinho. O Gabriel tem um cofrinho que tem até aquele, igual cofre, ele gira, do pica-pau. E ele gira aquilo, põe. Outro dia estava cheio. E ele sufocando uma moeda, sufocando. Eu disse, você vai quebrar o cofrinho. Isso não entra, não cabe, não cabe. Eu digo, não cabe porque está cheio. Então tem pessoas que conhecem muitas coisas de Deus, mas aí vem a um culto e Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala. E a pessoa sai do mesmo jeito, agindo oposto e contrário ao que Deus falou. Por quê? Porque ele está cheio. Tem que renovar a mente e dizer, peraí, Deus está falando. Esse conceito aqui já não serve mais. Olha, eu vivi assim, aprendi assim, mas agora eu percebo que eu estou errado. Peraí, eu tenho que vir para cá. Tem que haver uma renovação. Jesus é o caminho para você recomeçar. E Jesus quer que a sua mente seja renovada. Você pode ter passado por muitas coisas na vida, amado. Pode ter sido rotulado por muitas pessoas como um fracassado, um derrotado. Não importa. Se você estiver disposto a recomeçar, Jesus é o caminho. Tem pessoas que não conseguem. Pastor, pastor, eu tenho uma história de vida. Meu amado, a tua história de vida não é nada comparada de Paulo. Pastor, eu tenho uma história de vida, um testemunho de vida, que se eu te falar um negócio. Meu amado, tem muita gente na Bíblia Sagrada que o testemunho de vida dá medo. Se você contar, se não souber explicar, tem gente que se desvia. Tamanho as barbárias que algumas pessoas fizeram. Algumas pessoas foram estigmatizadas. Você veja Jacó. Olha, um homem como Jacó matou um animal, meteu a pele do animal, se passou pelo irmão para pegar a bênção do irmão. O pai disse, Esaú é você? Sou, pai, sou. Opa! Mas Deus mudou a sorte desse homem, transformou Jacó em Israel. Jacó é um nome trapaceiro. Sabe, é um homem charlatão. E Deus transformou Jacó para Israel, príncipe com Deus. Isso quer dizer Israel, príncipe com Deus. Houve um recomeço. Então João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há nada mais interessante na vida do que encontrar o caminho. Quem aqui já esteve perdido? Eu já me perdi algumas vezes dirigindo. Quem já se perdeu em algum lugar? Eu já me perdi algumas vezes. Até aqui em Itanhaém eu já andei me perdendo. Quando eu cheguei aqui, eu me metia nos lugares aí para atender cliente que eu me perdia. Mas quando você encontra o endereço, é uma satisfação. Você pode ter andado perdido, mas quando você se encontra com Jesus, isso é maravilhoso, porque Ele muda o seu caminho, Ele transforma o seu caminho. Então nós precisamos, amados, a partir de hoje, trabalhar a nossa vida nesses próximos dias para que haja uma renovação para o ano que está se iniciando em nossas vidas, às vésperas de encerrarmos um ciclo e começarmos outro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo dá uma dica, ele diz assim, assim corro também eu, não sem meta. Aqui está uma regra de sucesso na vida. Assim eu corro, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Então, outro ponto importante que eu quero também que você guarde. Pastor, eu quero recomeçar. Agora tem que ter meta. Nós temos que projetar, nós temos que planejar. Eu não posso simplesmente dizer, eu quero recomeçar e eu vou, vamos ver o que vai dar. Não!
metas, objetivos. Você tem um sonho. Veja a importância de lutar pelo sonho certo. Veja a maneira de lutar. Estabeleça de forma que você corra e alcance. Então nós temos que entender esse princípio para recomeçar ou começar de novo. Você precisa fazer diferente. Paulo diz, eu corro, não sem meta. Algumas pessoas já correram, mas correram sem meta. Algumas pessoas já fizeram muitas coisas, mas sem objetivo. Gastaram forças, desferiram golpes no ar, não alcançaram o que deveriam. Pastor, qual é o princípio que eu tenho que seguir a partir de hoje para criar metas novas na minha vida, objetivos, alvos que eu possa alcançar? É um princípio fundamental que está lá em Gênesis, que nós precisamos entender. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu quero que a igreja preste bastante atenção, porque para recomeçar, para fazer da maneira certa, você tem que plantar da maneira certa. A vida é um plantio. Você tem que plantar certo. Eu não posso plantar errado e esperar colher o certo. Sabe que a vida é um ciclo. Eu dizia isso outro dia para algumas pessoas da igreja. A vida é um ciclo. Só que o ciclo, ele não começa hoje e termina amanhã. Eu não planto hoje para eu colher amanhã. Eu não estou plantando hoje para que amanhã eu colha. Hoje eu estou colhendo e comendo algo que eu plantei talvez há 10 anos atrás. Eu estou experimentando coisas na minha vida que eu semeei talvez há 20 anos atrás, quando eu me converti. Então, a vida com Cristo, para que haja este recomeço com metas, com alvo e com objetivos, tem que ter um entendimento muito importante. Neste caminho com Jesus, você não pode parar de plantar. Sabe por que algumas pessoas não conseguem recomeçar? Porque pararam de plantar. Sabe que o fator tempo para a igreja evangélica, para algumas pessoas, faz mal? Algumas pessoas pensam assim, já estou tanto tempo na igreja que eu não me surpreendo com mais nada. Precisa renovar a mente. Precisa voltar a plantar. Veja, se eu e você quiséssemos viver do que nós já trabalhamos, poderíamos? A grande maioria que não, salvo os aposentados. A grande maioria tem que continuar trabalhando, continuar se sustentando para ter um padrão de vida, até que possa se aposentar e ficar em paz. Mas enquanto o ciclo da aposentadoria não chega, você tem que continuar trabalhando para você comer. Algumas pessoas, no meio da caminhada com Cristo, esqueceram que enquanto durar a terra, não pode parar de plantar. Enquanto durar a terra, eu tenho que continuar semeando para continuar colhendo. Olha, se eu quero ter um futuro financeiro bom, eu tenho que continuar sendo dizimista fiel. Se eu quero querer que o meu casamento seja um casamento bom a vida toda, eu tenho que continuar plantando amor. Você sabe que todo o amor que eu e minha esposa temos um pelo outro, e não é pouco, já temos uma história, uma família linda, muitos anos. Se eu parar de plantar amor na vida dela, se ela parar de plantar amor na minha vida, daqui a pouco, sendo eu pastor, ela pastora, vamos estar aonde? Lá no cartório, lavrando uma escritura de divórcio. Sabe por quê? Porque se eu começar a bater nela, ela começar a bater em mim, eu começar a xingar ela, olha, vamos suportar por um tempo, porque nós plantamos muitos anos de amor. Mas vai chegar uma hora, um dia, que ela vai olhar para mim e vai dizer, este homem é um crápula, eu não aguento mais este homem. Eu vou olhar para ela e vou dizer, essa mulher não me merece. Eu preciso de outra mulher, essa mulher não me merece. Se eu deixar de plantar amor, se eu deixar de investir, vai ter um dia que o ciclo vai fechar.
E tudo aquilo que eu plantei, eu comi, eu vivi, passou. A igreja consegue entender? Então, lá em Gênesis, Deus chama Noé e ele dá uma revelação que seria para o resto das nossas vidas. Ele diz: Noé, enquanto durar a terra, você não vai poder deixar de plantar. E aí Noé passou a geração de Noé, e vieram outras gerações. E Deus, através de Noé, dizia: enquanto durar a terra. E outras gerações passaram. E aqui estamos nós, e Deus diz a nós esta noite: povo da igreja Cristo vive, enquanto durar a terra. O que você plantou, você já comeu ou vai comer. Mas se você quer ainda comer alguma coisa e viver coisas boas na vida, continue plantando. Meu amado, esse ciclo só acaba para nós quando nós morremos. Sabe que tem pessoas que pensam assim: olha, eu já fiz demais para a obra de Deus, agora eu vou dar oportunidade para outros fazerem. Está fazendo o pior, cometendo o pior erro de toda a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você deixa de plantar, uma hora você vai colher. Eu me lembro muito da passagem do filho pródigo. Lembra o filho pródigo? Pegou toda a fortuna, a herança antecipada, o que ele fez? Partiu, pegou a herança, ele foi embora. Ele comeu até que a herança acabou. Fechou o ciclo. Fechou o ciclo. Então, meu amado, minha amada, quem aqui tem um desejo de recomeçar, você tem que agora entender que este ciclo do recomeço passa em começar a plantar para colher. Não amanhã, talvez não depois de amanhã, mas quizás em 2015, no futuro próximo. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Deus pode. Deus pode. Você pode plantar hoje e colher hoje ainda. Deus pode. Porque Deus sabe o tempo do ciclo. Agora, se há uma maneira de recomeçar, e Jesus é o caminho, é plantando certo. Você tem que plantar certo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, né? Você veja, estou falando de Gênesis, o início de tudo, Deus falando a Noé. Depois que as águas do dilúvio baixaram, Deus fala a Noé. Mais adiante você vê o apóstolo São Paulo, em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo está dizendo: olha, enquanto você plantar, você vai colher. Então, ninguém, amado, pode deixar de plantar. Quando um círculo da sementeira se fecha, vem o resultado. Então, cada ciclo tem um tempo. A igreja está entendendo o que Deus está falando. Então, nós temos que plantar. Então, pastor, se eu quero recomeçar a minha vida a partir de hoje, qual deve ser a minha postura, qual deve ser a minha estratégia para recomeçar em 2015 bem, feliz? Meu amado, primeiro, não leve para 2015 nenhuma sementeira e semeadura errada. Corta hoje. Eu não vou mais semear isso na minha vida. Eu não vou mais conviver. Olha, Deus falou aqui à igreja de perdão. Falou ou não falou? Perdoa, perdoa, perdoa. Aí se você levar isso para 2015, o que você vai colher nos próximos anos? Amargura, mágoa, rancor, tristeza. Perdoa. Eu não vou levar para 2015. Pastor, eu decidi, não levo para 2015 isso. Não levo para amanhã, para o dia 22. Eu perdoo. Olha, Deus falou aqui sobre questão de jugo desigual.
Pastor, eu não vou me meter em sociedade, eu não vou fazer. Não vou. Por quê? Porque Deus está orientando, Deus está falando. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo o ciclo se fecha e ceifaremos. Se não, tem gente que desfaleceu. Sabe que tem gente que fala assim, pastor, cansei. Eu já fiz, ajudei, a pessoa não merece. Amado, quando nós fazemos alguma coisa, nós não fazemos para homens. Põe isso na tua cabeça, você faz para Deus. Põe isso na tua cabeça. Pastor, mas tem gente que não merece. Mas não é por merecimento, é por graça. A nossa vida não é por merecimento, é por graça. Não é se a pessoa merece ou não merece. Tudo que nós fazemos para Deus. Tem gente que não merece. Tem gente que você fala, pessoa, olha, tudo que eu fiz, a pessoa não merece. Você acha que essa semente foi jogada no lixo? Você acha que Deus não viu o que você plantou? Você acha que Deus não viu o bem que você fez? Você acha que Deus não está vendo? O apóstolo Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Amado, quer ter um resultado diferente, quer recomeçar? Faça o bem. Se não desfalecermos. Aí mais adiante ele diz no 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu queria, nesses minutos finais do culto, chamar a atenção da igreja sobre a importância de semearmos na obra de Deus, não apenas a questão do nosso dízimo, da nossa oferta, mas a nossa vida ao Senhor. Sabe que Deus quer que você semeie a sua vida na obra dele. Pessoas estão morrendo sem Jesus. Pessoas estão se divorciando. Pessoas estão se separando. Pessoas estão se arruinando. Casamentos destruídos, sabe por quê? Porque tem pessoas que se cansaram de fazer o bem. Simplesmente se cansaram. Simplesmente não quer mais usar a oportunidade para fazer o bem. Meu irmão, minha irmã, Deus te dotou com tantos talentos, tanta capacidade, e tem gente que parou no tempo, porque se conformou com este século. Não desperdice a sua vida espiritual. Não desperdice a sua vida. Inspirado por Deus, Salomão ensina o segredo da prosperidade. O segredo da prosperidade está ligado ao dar. Em Provérbios 11, 24, Salomão diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Qual área da sua vida você quer recomeçar? Pastor, eu preciso recomeçar na minha vida profissional. Eu preciso de uma guinada, de uma virada profissional. Eu preciso... E eu não sei o que eu faço. Você vai orar a Deus. Vai pedir direção a Deus, sabedoria a Deus. E você vai semear o seu tempo, a sua atenção, a sua fé e a sua vida em prol desse projeto. Tudo na vida está ligado ao semear. Em Lucas 6,38 diz, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amados, quando nós damos na obra de Deus, nós temos que fazer isso com alegria, pois a igreja é um solo fértil. Você está semeando uma semente para o seu futuro. Sabe quando você recebe alguém com amor na porta da igreja? Você está semeando para o teu futuro. Quando você traz alguém para a igreja, você está semeando amor.
Você está ajudando esta pessoa a recomeçar. Recomeçar é um ato de fé. Recomeçar é um ato de coragem. Não apenas se recomeça dizendo vou fazer. O que muitas pessoas não sabem é que para recomeçar, e o recomeço nasce primeiro com o negar. Ninguém é capaz de recomeçar se primeiro não negar. Negar a si mesmo para seguir a Jesus e a sua palavra. Nós precisamos entrar em 2015 para mostrarmos ao mundo a grandeza do Deus a quem nós servimos. Então, se você precisa de amigos, semeie muita amizade. Se você precisa de amor, semeie amor. Se você quer atenção, semeie atenção. Semeie. Mas lembre-se, antes de semear, primeiro é necessário negar. Negar-se a si mesmo. Negar-se, às vezes, uma história de vida. Mudar. Se abrir para uma renovação. E a pergunta de Jesus para nós nesta noite é: você quer recomeçar? Você quer recomeçar? Você está disposto a negar a si mesmo? Está. Tem que estar. Tem muito talento enterrado na obra de Deus. Quando eu estava estudando, o Senhor falava comigo esta madrugada. Vidas se abstiveram de semear. Pessoas deixaram de dar a Deus. Sabe que pessoas abriram mão de dar a Deus? De prestar o seu culto racional, de estar na casa de Deus, de ouvir a voz de Deus. Trocaram o culto por um afazer do mundo. Trocaram a casa de Deus por outras coisas materiais. E estas pessoas não estão percebendo que o cofrinho está esvaziando. Entenda pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ter uma caixa d'água cheinha de água, mas se houver um furinho pequenininho, uma fissura pequenininha, um dia esta caixa d'água vai secar. Se você não estiver constantemente repondo a água, porque ainda que vaze, você esteja repondo, um dia esta água vai secar. E o Senhor me dizia esta madrugada que algumas pessoas na igreja estão secando, estão perdendo, não estão vivendo, porque se conformaram, pararam, esqueceram do princípio espiritual estabelecido por Deus em Gênesis 8, versículo 22, que enquanto durar a terra, tem que plantar. Tem que plantar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça por uns minutinhos, que você pensasse um pouco. Aonde você deixou de plantar? Talvez você, em algum momento da sua vida, deixou de plantar na vida dos seus pais. Talvez aquela amizade não é a mesma amizade de antes. Aquele carinho todo, aquele respeito todo não é mais o mesmo. Porque em algum momento você deixou de plantar. Talvez o teu casamento sucumbiu. Depois de tanto amor, tanta luta, tantas coisas vividas juntos. Porque em algum momento você se conformou e deixou de semear.
Talvez você que deu tanto a Deus, fez tanto, se conformou e um dia disse: vou deixar para que outros façam, porque eu já fiz a minha parte. E por isso, você não tem visto o agir e o trabalhar de Deus em sua vida. Talvez você conheceu tanto da palavra de Deus, e se encheu ao ponto de dizer: não preciso de mais nada, não cabe mais nada, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Talvez as moedas que estejam no seu cofrinho sejam moedinhas de 5 centavos. E Deus quer arrancar essas para substituir por outras maiores. Talvez houve uma fissura. Talvez você foi enganado, iludido pela tua carne, que lhe disse: essa pessoa não merece, essa pessoa não é digna de que eu faça isso ou aquilo. E você se esqueceu que quando plantamos, plantamos em Deus e não em pessoas. Meu amado, minha amada, nós vamos para 2015. Você não pode ir para 2015 se você não estiver disposto a deixar, a abandonar, a negar-se a si mesmo e seguir o caminho que Jesus tem para a sua vida. Abra o teu coração para Deus. Diga para Deus o que te magoou. Diga para Deus o que te feriu. Diga para Deus o que aconteceu naquele dia, naquela hora. Diga para Deus. Seja honesto com Deus. E diga para Deus que você quer negar este sentimento. Que você quer largar este sentimento porque você quer recomeçar. Diga para Deus. Abre o teu coração. Peça para Deus agir na tua vida. Peça para Deus colocar em você uma semente. Você que diz: eu não consigo mais amar, pastor. Eu não consigo mais amar, eu não tenho mais, meu coração secou, eu não consigo olhar para aquela pessoa, eu não consigo, Deus. Diga para Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor é quem dá a semente ao que semeia. Peça para Deus lhe dar nesta noite uma semente de amor. Joga essa semente em cima desta pessoa. Rega esta semente, cuida desta semente, porque uma hora ela vai dar fruto. É um passo. É um passo de cada vez. Mas você não pode sair daqui hoje sem semear. Abre o teu coração para Deus, amado. O Senhor trouxe pessoas aqui nesta noite que precisam dar um rumo novo para a vida. E a imagem que o Senhor me dava era de um coração petrificado, seco. E eu vi uma gotinha de água caindo naquele coração, seco. E parece que aquela gotinha de água sucumbiu. Eu disse: Deus, o que é isso? O que é isso? E o Espírito Santo de Deus me diz: às vezes uma pequena gota
que nós damos parece que não surte efeito, mas há um grãozinho lá dentro que está umedecido. E a cada gota, eu vi aquele coração sendo inundado. E as tantas, ele tinha uma forma de um coração lindo, renovado. E eu vi vida naquilo que estava morto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece agora a regar com uma gotinha, uma semente, uma gotinha. Talvez você vai jogar a semente num coração tão duro, que parece que não vai surtir efeito, mas vai sim. Talvez o gesto de você pedir perdão, reconhecer que errou, talvez do outro lado você vai encontrar um coração duro, ferido, dizendo não importa, é tarde demais. Mas você vai regando. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Ainda que esteja morto, viverá. Santo, santo, santo é o Senhor. Antomante calabá, caramaná. Seia manto, querepassa maná, calabalabala salas. Oh Deus. Pessoas aqui precisam recomeçar, Jesus. Alguns que estão dizendo, eu estou sem forças. Eu estou sem forças para lutar. O Senhor está lhe dizendo, eu sou a tua capacidade, a tua suficiência. Eu sou contigo. Eu sou o teu auxiliador, o teu ajudador, o teu Deus, o teu amparo. Abre o teu coração. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Pai amado e eterno, eu na autoridade do teu Santo Espírito lhe peço nesta hora, Deus. Muda a mente e o coração do teu povo. Que todo conformismo caia por terra. Ó Deus, levanta agora o caído, a caída, aquele que em algum momento deixou de semear. E recebe a nossa semente agora em forma de oração. E que a partir de hoje, Deus, as mentes dos teus filhos sejam renovadas. Estas pessoas que aqui estão, estas pessoas que me ouvem através da internet, através do CD, que haja uma renovação, que haja um recomeço na vida do teu povo, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus.